Família palmeirense. Palmeiras se preparando para o grande Mundial de Clubes, né? Mundial esse que chama a atenção de toda a mídia, não só brasileira, né? Toda a mídia espalhada pelos 4 cantos do planeta. A expectativa do torcedor palmeirense é pelo jogo entre Palmeiras e Porto, né? Para ver até que nível, né, tá a situação do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras tem amplas condições de passar na primeira posição, tem tudo para passar na primeira posição e nas oitavas podemos dizer, venha quem vier, eu acho que a missão já está cumprida, né? Para o Mundial de Clubes, né, tem essa dúvida agora aí de Richard Rios, né? Sofreu lesão, inclusive pode ser desfalque na sua seleção, está gerando bastante repercussão, está gerando preocupação para os torcedores palmeirenses. Mas a expectativa do torcedor palmeirense, pessoal, eu acho que é a melhor possível, né? E o Palmeiras jogar o Mundial, representar o nosso Verdão, sem sombra de dúvida, está deixando o torcedor bastante orgulhoso, né? Vamos ver o que a mídia está trazendo sobre isso. Créditos do vídeo, né, para Placar TV, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Dúvida, tá? Para o jogo contra a Colômbia, então, contra a Argentina na Colômbia, ele sentiu um desconforto na coxa e claro que vira uma preocupação porque o Palmeiras já estreia no domingo, né, contra o Porto. E ele acaba sendo um jogador muito importante dentro do time do Abel Ferreira, né? Claro, principalmente nesse começo de Brasileirão, ele fez muita mudança no time titular, né? Ele testou bastante o Lucas Evangelista, inclusive na vaga do próprio Richard Rios, né? Mas o time não tem o mesmo rendimento que o Richard Rios, embora ele já não tenha atuado também nas últimas partidas como ele vinha atuando, principalmente na temporada passada, né? Mas isso é normal também, essa irregularidade e tudo mais, mas é um nome muito importante do elenco e eu acho que nesse começo, né, nesse pontapé inicial de Mundial, o Abel quer ter todo mundo à disposição mesmo e seria o ideal para ele poder trabalhar e todo mundo entrar nessa disputa na mesma vibe ali, né, na mesma motivação. Carneiro, o Palmeiras, eu falo muito isso aqui, hoje, neste ano, nessa temporada, o Palmeiras não tem tido uma escalação titular fixa, né, o Abel, ele tem metido uma peça ou outra, mas o Richard Rios é daqueles caras que, quando ele tá com a força máxima, ele coloca aquele time ideal, vamos dizer assim, o Richard Rios, ele é titular, né? Sim, não, e tem que ser, porque é o jogador que faz esse movimento do meio pro ataque, o box to box, como é famoso dizer, mas é um jogador que tem a capacidade de, às vezes, fazer aquela saída junto com os zagueiros para chegar a bola com qualidade no ataque, tem finalização também, que é uma coisa que poucos volantes do futebol brasileiro têm, mas é um jogador importantíssimo no time do Palmeiras, faria muita falta se desfalcasse no Mundial, mas essa história de time ideal, assim, eu acho que é um debate legal também, porque é muito difícil existir time ideal no futebol brasileiro hoje, com calendário tão apertado, com treinadores que têm mais repertório tático. Eu acho que os times, eles precisam não ter time ideal, assim, pra mim, porque o ideal é você variar de acordo com o adversário, você variar de acordo com a capacidade física que tá no seu elenco. Não adianta colocar um jogador 50% se ele não vai desempenhar. Então, acho que o Richard Rios faz muito parte disso, assim, é um jogador que varia bastante. Já entrou o Lucas Evangelista no lugar, já entrou o Maurício no lugar também, fazendo um papel um pouco mais recuado. Então, acho que o Abel se vira, assim, se não tiver. E ele tem hoje à disposição o melhor elenco desde que chegou, né? Sim, então ele pode fazer isso, ele tem peças. Qual seria o Palmeiras ideal? Vamos tentar escalar? Pode ser? Esse exercício? Pode ser. O Everton. Aí tá lateral direito. Já começa a dúvida. Aí já começa a dúvida. Esse daí que tá aparecendo na tela, o Marcos Rocha. Mas hoje eu coloco ou o Giai? Eu acho que o Giai já ganhou a posição dele. A fase do Giai é boa. Até pela juventude, né? Pelo pulmão que ele tem maior ali, né? Mais jovem e tudo mais. Ele aguenta mais tanto marcar quanto apoiar também. E a dupla de zaga? Gomes e Murilo. Pra mim, a dupla de zaga hoje é indiscutível. Indiscutível. Na esquerda, o Piquerez. Piquerez também é indiscutível. Tá. Aníbal ou Emiliano? Hoje o Emiliano. Já ganhou a posição também. Emiliano também. E o Richard Rios. E o Rios. Sim. E aí quem faria o... essa é outra questão. O Veiga tá voltando, é um ídolo, a gente pode dizer assim, né, do torcedor palmeirense já, o Rafael Veiga, só que a lesão acabou prejudicando muito a sequência dele. O Felipe Anderson, surpreendentemente, eu digo surpreendentemente porque ele era muito questionado, assim, né, e ele entrou bem, encaixou bem ali nessa posição nos últimos jogos que atuou, mas também machucou, né, então agora fica essa dúvida. O Maurício também atuou. Hoje eu iria com o Maurício. Hoje eu iria com o Maurício.
Maurício também? Eu iria com o Maurício, Eu acho- Estevão, Facundo e Vitor Roque, pensando que o Paulinho ainda não tá... O Paulinho Eu acho é outra difícil abrir questão. mão do Veiga num contexto desse, assim. É o cara que tem mais gol decisivo pelo Palmeiras, que tem uma presença muito É uma grande. Eu acho experiência que o Maurício não tem. Exato, eu não abriria a mão do Veiga, não. Mas Vou discordar. eu acho que, assim, o Veiga, ele é um ídolo. Ele realmente aparece em jogos decisivos. Só que ele, há um tempo, já não tá Sim, jogando bem. E contra o Cruzeiro, por exemplo, ele entrou como titular e não foi bem. Uhum. Então, assim, eu começaria o Mundial sem ele como titular. Mas pode ser um Precisando. indicativo... mas ele ter começado como titular contra o Cruzeiro pode ser um indicativo de que o Abel Ferreira tá pensando em colocá-lo como titular no Mundial de Clubes. A gente não sabe. E ainda mais dada a importância dessa disputa, né? Eu tô um pouco com você também. Eu não sei se eu abriria a mão do Rafael Veiga, até pela liderança, por essa idolatria que ele tem junto à torcida. Então ele pode ser um nome muito forte ali pra liderar a equipe, né? Então talvez tudo isso o Abel esteja considerando também. Embora eu concorde que desde a lesão dele, ele não vem atuando da mesma forma. E eu o tô pensando Facundo no na momento. esquerda e o Paulinho no banco, é isso? Hoje sim. Pela porque parte o Paulinho física também, né? Paulinho não vai jogar o jogo todo. Ele não vai jogar o jogo todo. Não aguenta, né? Não. É. Ele tá ainda fazendo esse É melhor ele controle de entrar carga. durante o jogo do que sair jogando. Eu acho que sim. E lá Até- na frente, mano, Não, pode desculpa, completar. é só pra dizer que o que a gente apura lá, o que a gente absorve de informação lá vinda do Palmeiras é de que a recuperação do Paulinho foi mais demorada do que se esperava, né? Todo mundo tinha aqui na cabeça que terminando o Paulista, ele já seria o titular da posição. E não vem acontecendo isso, né? Não só pelo desempenho dele em campo, mas muito pela parte física. Ao que parece, ele não aguenta os 90 minutos ainda, né? Tanto que ele jogou, se não me engano, há algumas rodadas atrás do Brasileirão, ele jogou, acho que cerca de 70 minutos, acho que foi contra o São Paulo. Ele jogou cerca de 70 minutos, os 2 jogos seguintes ele não foi nem relacionado. Então eu acho que isso conta muito dessa preservação física com relação ao Paulinho. E a E Leila aquela não- notícia, desculpa, Gabriel, aquela notícia de que ele podia sofrer uma nova cirurgia. Isso é num caso extremo. A princípio, o Palmeiras vai continuar fazendo esse controle de carga, mas num caso extremo ele pode passar por uma nova tá descartado, cirurgia. então. Não tá descartado. A Leila não Vai lá. falou sobre o Neymar, que não contratava jogador pra DM, e o Paulinho tá aí, né? Correu O pela Paulinho realmente... A expectativa é de que em maio ele tivesse 100% então. como titular, né? E ainda realmente... Aí eu não sei, teria que perguntar, é o que a gente já falou semana passada. Teria que perguntar pro médico, o Palmeiras talvez se posicionar, não sei se foi uma questão da cirurgia lá no Atlético Mineiro ou se é uma coisa do corpo dele mesmo que tá demorando a se recuperar mais. Chama um pouco de Mas atenção. algo saiu do script, Então, né? chama atenção porque lá no Atlético Mineiro ele jogava todas as rodadas, né? E talvez até isso tenha feito com que ele tenha chegado mal agora no Palmeiras, né? Na parte física. Mas realmente frustrou um pouquinho por conta dessa expectativa que se tinha muito em relação ao futebol dele pra chegar com a camisa 10 e ser titular absoluto. O Atlético Mineiro, de fato, forçou o físico dele, né? Ele já tinha a lesão, tanto que é uma lesão por desgaste. Então, ele foi sendo usado até que chegou um momento Forçou em demais. que É. teve um... Como fala? Não é ruptura, quebrou mesmo. o osso, Teve né? uma fratura por estresse, né? Uma fratura por estresse, exatamente. Mas assim, de 9, eu sou mais Flaco Lopes do que Vitor Roque Hoje? Acho que torneio desse tamanho não é hora de fazer teste, não. É hora de você Mas é difícil. usar o que tá dando certo. O Vitor Roque não é mais teste, né? Mas ainda não tá fazendo o volume de gols que se esperava, ainda não tá 100% entrosado como se esperava. O Flaco tem, sei lá, desde que o Vitor Roque chegou, acho que são 19 jogos que os dois participaram. O Flaco tem o dobro de gols, 6 gols contra 3 e com muito menos jogos como titular. Então é um jogador que é muito mais eficiente dentro do sistema de jogo do Abel. Eu acho que agora você tem que jogar com quem tá funcionando, assim. Pra É mim uma grande discussão. Aliás, vamos fazer assim, vamos lançar uma enquete. Quem você prefere de titular, Flaco Lopes ou Vitor Roque? Eu acho que Será vai dar que Vitor dá, Roque. Joãozinho, pra gente fazer essa Eu acho enquete? que dá o Vitor Roque. Eu acho que até pelo Eu acho que peso. joga o Vitor Roque, Eu mas eu acho jogaria que com o o Flaco. torcedor do Palmeiras subestima o Flaco Lopes. Sim. Não dá a ele o valor que de fato ele deveria ter. É porque o Flaco Lopes, ele é aquele jogador que ele vai fazer gol, ele vai entregar gols e ao mesmo tempo ele vai perder gols inacreditáveis. Todo mundo perde. Irregular. O 9 Todo mundo assim, a perde. vida do 9 é assim. Eu confesso que o Flaco Lopes, pra mim, ele é um bom reserva. Eu não vejo ele como um E até titular pelo de peso time, que entendeu? chegou o titular, né, da posição, Sim. né? O Vitor Roque foi uma das maiores contratações da história aí do futebol brasileiro e tudo mais. Vindo de Barcelona,
Barcelona, enfim. Eu acho que ele chega com essa moral, então se o Abel não o coloca pra jogar, eu acho que a crítica, claro que ele nem se importa muito com isso, mas a crítica vai toda em cima. Eu também sou mais Flaco Lopes, pessoal. Flaco Lopes, né? Eu acho que deveria dar mais oportunidade a Flaco Lopes, né? Assim como deu, né, ao jogador que chegou, né? Sem sombra de dúvida, ele teve mais oportunidade, né? A Vitor Roque, né? Teve mais oportunidade, né? Teve uma sequência aí de 15 jogos, né? Né? É uma grande discussão. A gente tá vendo aí na tela, inclusive, a linha especial que o Palmeiras finalmente lançou hoje, né? Notícia fresquinha, pro Mundial de Clubes. Tem essa. Eu gostei dessa de manga longa, eu confesso, viu? A gente tava vendo as fotos antes, né? As especulações. Ela tem esses detalhes de uma folha que remete ao troféu da Copa Rio de 51, do título mundial do Palmeiras de 51. Polêmico. Título mundial de 51. E olha, é salgadinho, viu, o preço. A gente já tinha dado aqui, olha, ó. 1951. Eu falei que não tinha imagem ontem, mas o Joãozinho conseguiu dizer. Quem disse que não? Olha lá, quem disse que não? Essa é a imagem. Essa é a imagem. E peraí, Joãozinho, tá baixo aqui. E o Palmeiras lançou, na verdade é uma linha da Puma, né, para os times que são Puma e que vão jogar o Super Mundial, em collab com uma marca americana de streetwear que chama Kid Super. Então você viu aí na manga comprida, se eu não me engano, tá escrito Kid Super. É essa marca de streetwear que a Puma fez uma collab. O que vocês acharam do uniforme? Feio. Eu não gostei. Vocês gostaram? Pra mim, o Palmeiras tem que ser verde. Então, verde. Ponto. Sempre que se lança um uniforme diferente, assim, um pouco mais ousado, digamos assim, né? Se levanta essa polêmica de novo, com relação a cores que não são muito condizentes, né? Já temos inúmeros exemplos. O Corinthians que lançou aquela camisa roxa, o próprio Santos agora com a camisa azul, que fez muito sucesso há alguns anos atrás, né, e tal. E a mesma coisa vale agora pra essa do Palmeiras. Mas eu acho que não ficou feio por ter esse significado, faz algum sentido, né? E é um tom de verde, se você for considerar, é um verde, só que é um verde mais clarinho, um verde meio desfocado ali, mas eu acho que não ficou feia não, dessa vez eu achei que acertaram sim. Eu concordo com a Isa, eu acho que a manga longa funcionou, porque ela é mais streetwear mesmo, é mais pra usar no rolê, assim. Agora a de jogo, eu não gostei muito não, a de jogo eu achei que ficou estranha. Eu também curti mais. É legal pra vender e tal, é importante isso, né? Dentro do marketing, né? Isso é muito importante. Agora, pra jogo, eu acho muito esquisito, entendeu? O Nick Dutra ali. Estevão Pipoca, hoje no meu Palmeiras ideal 3-5-2. O Everton, Giai, Gomes, Murilo, Felipe Anderson, M. Aníbal, Piquerez, Maurício, Facundo e Vitor. Mas eu não sei quem é o terceiro zagueiro dele aí, entendeu? Mas eu já tava olhando. E outra, né? O Estevão vai sair mesmo. Acho que é o Giai mesmo, né? É o Giai. Que atua bastante nessa função também com o Abel. Mas gosta de volante o Nick, né? Gosta de bastante volante. Enfiar um monte de volante. E outra informação interessante o Palmeiras vai usar uma camisa em cada jogo da primeira fase do Mundial. Então, essa camisa vai ser utilizada contra o Inter Miami, que é o terceiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o Messi. Exatamente. Vai ser um momento importante. Vai ser interessante, né? Ver o Palmeiras contra o Messi, o Suárez. O Suárez já jogou aqui, mas é interessante, né? Eu acho que isso é uma coisa legal do Mundial de Clubes. A gente vai ver confrontos que a gente não imaginava. É super legal esse torneio. Eu não sei porque que demorou tanto pra alguém pensar num formato como esse. Eu acho que até pela agenda, né? Pela falta de datas, eu acho que demorou muito por conta disso. Agora eles apertaram ali, amassaram tudo e deram um jeito, mas vai ser muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive, a gente tem um estudo da Opta. A gente colocou a matéria no site da Placar ontem já. Porque a Opta, que é uma plataforma que estuda dados, ela lançou as probabilidades dos times serem campeões aí, ó. Supercomputador da Opta faz previsões de títulos para o Super Mundial. E aí, nessa matéria lá na Placar, você pode encontrar as probabilidades e tudo mais. Mas os brasileiros não estão muito bem cotados, viu?
o Palmeiras e o Flamengo têm 0,5% de chance e o Fluminense e o Botafogo não tem nenhuma chance, tem 0% de chance segundo essa plataforma. Mas realmente a gente sabe que é difícil, né? Agora, um dado interessante, se a gente olhar com muita atenção essa tabela, o grupo do Palmeiras de fato é um grupo muito equilibrado, porque se a gente pega, por exemplo, o grupo do Flamengo, as diferenças são muito grandes de probabilidade. E a do Palmeiras, o Porto, por exemplo, não está entre os favoritos, né? Mas o pior é o Al-Ahly, que está em 17º. Ou seja, o Porto está em 11º, o Palmeiras em 13º, Miami em 16º e o Al-Ahly em 17º. O Al-Ahly tem mais chance de ser campeão do que o Boca Juniors, do que o Fluminense, enfim. Mas você vê como é equilibrado? Então, próximo, todos dizendo. Os times estão próximos ali, né? Eu acho que é muito mais acessível se a gente se comparar com o grupo do Botafogo, por exemplo, que é o chamado grupo da morte, a gente pode considerar, né? Mas eu acho que vai valer, até por isso que aumenta o interesse pelo Mundial, né? Porque a gente nunca imaginou ver o Palmeiras contra o Porto, por exemplo. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né, essa questão do Palmeiras no Mundial de Clube, colocando aí como o Palmeiras não tem nenhuma chance, né? Quer dizer, poucas chances. Mas eu também concordo. Eu acho que torcedor que é torcedor que entende de futebol não pode querer imaginar que os clubes brasileiros vai para esse Mundial de Clube para ser campeão. Longe disso, pessoal. Longe disso, né? Claro, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo e o Fluminense, se você for perguntar para qualquer um desses clubes, ele diz que vão com o objetivo de ser campeão, né? Mas, na verdade, longe disso, né? Acho que o objetivo do Palmeiras fazer uma grande primeiro turno aí, podemos classificar assim, né? Que é a primeira fase aí de grupo. Se classificar, eu até entendo que o Palmeiras, para mim, pode ser primeiro do grupo, né? Pode vencer o Porto ou até mesmo empatar. Seria um bom resultado, dependendo dos outros jogos. Eu acho que o Palmeiras passa em primeiro, só que a partir das oitavas, pessoal, o caldo engrossa, né? A não ser que o Botafogo surpreenda e passe, né? Por exemplo, Botafogo passar em segundo, o Palmeiras passar em primeiro. Aí tem o Botafogo e Palmeiras, né, nas oitavas, né? Mas eu não vejo isso. É um grupo muito difícil do Botafogo. Tudo indica que vai ser Atlético de Madrid e PSG, os classificados, né? Então, o Palmeiras já teria ali nas oitavas de final um grande clube europeu, né? Mas eu sempre digo aqui, o objetivo é se classificar. Depois, não passar vergonha nas oitavas. Fazer um jogo ali, né? Um jogo duro, um jogo complicado, mostrar seu potencial, já tá de bom tamanho, né? Inclusive, para esse Mundial de Clubes aí, o torcedor palmeirense está preocupado, né? Surgiu a informação que Richard Rios estava sentindo dores, né? Inclusive pode ser até desfalque na seleção colombiana. A gente espera que não seja nada grave, mas não tem avaliações, não tem nada ainda. E também tem a questão de Paulinho, né, pessoal? Paulinho custou cerca de 115 milhões de reais. A expectativa do torcedor palmeirense era que ele nesse Mundial ele já estivesse voando, já estivesse jogando muita bola. Felizmente, isso não aconteceu. Felizmente, ainda sofre com a lesão. Infelizmente, a mídia é sempre destacando que ainda pode sim ele venha fazer outra cirurgia. E para mim seria muito ruim pro Palmeiras, né? Gastou muito dinheiro em dois caras ali que não tá correspondendo, né? E seria quem? Vitor Roque. Sei que muitos vão dizer, como é que o Vitor Roque não tá correspondendo? Não tá correspondendo, né? Inclusive a gente tá debatendo aqui que Flaco Lopes merece uma chance de titular, né? Merece uma sequência. Porque teve outros jogadores aí que Vitor Roque teve uma sequência de 15 jogos seguidos, né? Então deu uma oportunidade a Flaco Lopes. Principalmente depois que Vitor Roque chegou, ele começou a jogar muita bola, né? Começou a desempenhar um bom papel. Então, eu acho que merecia mais oportunidade, né? Inclusive, Vitor Roque chegou com muito cotado ali para vestir a camisa, para resolver, ser o homem gol. E vamos ser realistas, né, pessoal? Tá devendo, né? Já Paulinho, a gente não sabe se vai contar com ele no resto da temporada, se vai ficar do jeito que tá, né? Joga
15 minutos num jogo, joga 10 minutos do outro, né? Isso aí é muito prejudicial para o Palmeiras, né? O torcedor fica na incerteza, fica sem saber se pode contar com o atleta, se não pode. E só quem perde é o Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.